muito bom, é muito bonito, é muito especial nós podermos estar aqui fazendo essa parada em nossa caminhada. A comunidade, e é por isso que nós estamos aqui, a comunidade é a célula básica da ISLB. É lá que acontece o milagre da vida, a realidade da morte, a esperança da nova vida. É lá que as pessoas se encontram com Deus. É lá que são batizadas, confirmadas, participam dos cultos e dos grupos, edificam, celebram e contribuem, casam e envelhecem, se despedem umas das outras. Nossas ações, como instância nacional responsável por cuidar de um grupo grande de processos, fazem sentido e se complementam, tendo como pano de fundo a comunidade. A soma de todas as pessoas e de todas as instâncias forma o corpo ISLB, Igreja a Caminho, que se coloca a serviço do mandato recebido de Jesus Cristo. O cumprimento deste mandato de ser Igreja de Jesus Cristo no Brasil necessita, além de pessoas qualificadas, de estruturas e de recursos que o possibilitem. Em conjunto, nós fizemos o planejamento participativo continuado, não é para fazer e guardar na gaveta, é para vivenciar. E as atividades coordenadas e executadas pela Secretaria-Geral decorrem dos planos e programas nacionais e estão alinhadas com os referenciais definidos pela Igreja. Cada ação desenvolvida, seja ela de articulação, de capacitação, de gestão, de produção, tem como referência a missão e a visão da ISLB, sua base confessional e os seus valores institucionais, levando em conta o sistema normativo, o PAMI, as prioridades e os princípios de gestão. Para cumprir com suas atribuições, a Secretaria-Geral dispõe de recursos humanos, materiais e financeiros aprovados pelo Concílio ou pelo Conselho da Igreja. A atual estrutura administrativa da Secretaria-Geral está baseada em 5 secretarias: ação comunitária, formação, habilitação ao ministério, ministério com ordenação, missão. E na novidade na nossa estrutura organizacional e na dinâmica interna da Secretaria-Geral, da sede da ISLB, são os 2 núcleos. O núcleo de produção e assessoria e um núcleo de projetos. Toda a área de suporte administrativo é que ajuda a viabilizar o trabalho que acontece na sede voltado para toda a igreja. Tem um lado especial para virar ele? Apertei demais. Na área da... Bem importante. Já ouvimos sobre os programas e os programas de gestão são transversais. Significa que exigem uma gestão compartilhada, muito diálogo em toda a casa e gestão compartilhada entre as secretarias. A sigla mais conhecida na casa é GT, Grupo de Trabalho, de todas as formas. Os programas, que nós ouvimos de uma forma: acompanhamento a estudantes de teologia, habilitação, qualificação
funcional, ação missionária, comunicação e acompanhamento a ministros e ministras. Dentro disso, com esse conjunto, a ação comunitária tem a incumbência de acompanhar, fomentar, empoderar e ampliar os trabalhos comunitários na ISLB, especialmente aqueles que se referem às áreas da diaconia, inclusão, acessibilidade, juventude, intercâmbios, música, liturgia, gênero, gerações e etnias e justiça climática. A Secretaria da Ação Comunitária articula iniciativas de ação comunitária na parceria e no comprometimento com os planos, programas e prioridades de gestão e promove a organização de redes e conselhos que fortaleçam a comunhão e a cooperação nos diferentes espaços e com os diferentes públicos, tendo em vista a defesa de direitos e a integridade da criação. Alguns destaques no período. Os conselhos nacionais são órgãos assessores da direção da Igreja e, como tal, têm a atribuição de trazer as preocupações e as propostas das comunidades, paróquias e sínodos para a Igreja Nacional e, com a mesma intensidade, fazer o caminho inverso, levar questões nacionais para as realidades locais. Conselho Nacional da Juventude, através do CONAGE, fortalecemos as atividades dos grupos de jovens, valorizando a espiritualidade, a construção de conhecimento, o protagonismo juvenil e a confessionalidade luterana. Eu sempre aperto aqui. A nossa estatística 2015 informa que há na ISLB 607 grupos de jovens, o que demonstra que um pouco mais de um terço do universo de 1.803 comunidades oferece programação para pessoas jovens. O Conselho Nacional de Diaconia continua focando suas reflexões no tema do envelhecimento populacional e suas implicações para a ISLB. Existem na ISLB 301 grupos de terceira idade com uma média de participação que equivale a apenas 10% do total de pessoas idosas. Com esses indicativos, percebe-se a necessidade de olhar para as ações desenvolvidas com pessoas idosas e analisar se elas vão ao encontro das suas necessidades, preocupações e expectativas. Conselho Nacional de Música, Conselho de Mediação de Conflitos e primeiro encontro de capelanias da saúde. O Conselho Nacional de Música é interlocutor direto e parceiro da coordenação de música. Buscou-se no período qualificar o diálogo, clarear papéis e funções e criar um ambiente de fortalecimento mútuo. As articulações visam afirmar uma visão para a música na Igreja, coadunada com as bases confessionais e a tarefa missionária da Igreja. Experiência marcante foi o primeiro Encontro Nacional de Capelanias da Saúde na ISLB. A avaliação foi extremamente positiva e se decidiu criar a rede de capelanias para dar prosseguimento ao trabalho. Fenômeno da modernidade, as redes ocupam um espaço importante na articulação desenvolvida a partir da Secretaria da Ação Comunitária. Temos algumas importantes iniciativas que envolvem trabalho e articulação em redes.
A rede de diaconia é uma proposta de articulação das instituições diaconais com vínculo confessional com a SLB. Ela enfoca formação, incidência pública e sustentabilidade. É coordenada numa parceria da Secretaria da Ação Comunitária com a FLD. A coordenação de gênero, gerações e etnias busca promover e incrementar a justiça de gênero na ISLB e na sociedade. Ao longo de seus 8 anos, a coordenação vem promovendo e articulando diálogo entre grupo de mulheres da ISLB. Incluiu no seu plano de ação educação na área de gênero para mulheres e homens, sensibilização e formação para a superação da violência contra as mulheres, promoção da justiça de gênero e equidade de gênero nas representações e órgãos de decisão. A campanha, em comunhão com a vida das mulheres, tem oportunizado as mulheres saírem do anonimato e dar visibilidade ao seu protagonismo na igreja e na sociedade. Na área da capacitação, continuam acontecendo os cursos Vida no Limiar da Morte, multiplicadores e multiplicadoras de diaconia, seminários na área da inclusão e deficiência. Da mesma forma, na área da capacitação litúrgica de lideranças, Rede Crearte, Seminário de Liturgia, Música, Fórum de Musicistas. Investir no potencial missionário do culto significa, entre outros aspectos, promover capacitação litúrgica de lideranças comunitárias, sejam ministros, ministras, jovens, mulheres, homens, pessoas que orientam o ensino confirmatório, presbitérios. Quanto mais pessoas da comunidade se apropriarem do significado do culto e do desdobramento da liturgia, mais acolhedor, participativo, inspirador, envolvente e contextualizado o culto será para as pessoas e a comunidade. O sacerdócio universal das pessoas crentes é percebido lá onde a comunidade exerce o seu papel ativo no culto e, a partir dele, na vida e no mundo. Vai passar. Expandir a capacitação musical de musicistas, ministros e ministras, estudantes de teologia e lideranças leigas também é muito importante para a ação comunitária e missionária. Na área da gestão, toda a questão do trabalho com jovens, com destaque, já foi mencionado, 22º e 23º Congresso da Juventude. Isso porque a Secretaria da Ação Comunitária acompanha e promove a qualificação da gestão de assuntos relacionados à ação comunitária nacional e é desenvolvida no sínodos, paróquias, comunidades e organismos identificados. Então, compete à Secretaria fazer a gestão desses diversos assuntos. Congrenagem, 22º, Espigão do Oeste, 900 jovens. 23º, julho de 2016, Timbó, Santa Catarina, 1.500 jovens. Tem o seu lugar de importância os intercâmbios. A Secretaria da Ação Comunitária também faz a gestão da questão do jubileu, da reforma, cuida e articula e faz a gestão do grupo do assunto relacionado com mediação de conflitos da terra
que envolve famílias da ISLB e povos indígenas. E também o assunto relacionado ao tema do ano, planos de ofertas, entre outros. Na Secretaria da Ação Comunitária são produzidos materiais como subsídios para o Dia Internacional da Mulher, Dia Nacional da Diaconia, Pessoa com Deficiência, caderno, contribuições do Fórum de Teologia e Deficiência. Na área da música, estamos na expectativa da produção do novo inário da ISLB, com lançamento previsto para 2017. E um outro destaque da comissão da assessoria da ISLB é a Comissão da Música da América Central, junto com as igrejas que fazem parte da CILCA, Comunhão de Igrejas Luteranas de Centro-América, para a criação de um inário. Esse projeto é fruto de parceria entre a CILCA, Missiona eine Welt, pastor Hans Zeller, e ISLB, e deve ter continuidade. Na área da ação comunitária, avanços e evidências de mudanças percebidas. Dentre os principais resultados alcançados no período estão o fortalecimento do papel dos diversos conselhos nacionais e as articulações em rede, que potencializam os mecanismos de escuta e de divulgação das linhas de atuação. Cresce o sentimento de pertença e unidade, especialmente no que diz respeito às áreas da diaconia, juventude, música, acessibilidade. A rede de diaconia são encontros que têm fortalecido o sentimento de pertença à ISLB e possibilitado integração entre as instituições. Na área da formação, as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Formação consistem na coordenação e gestão do Programa de Acompanhamento a Estudantes de Teologia, na gestão da educação cristã, por meio da coordenação de educação cristã, e interlocução com instituições parceiras da ISLB. De forma intencional, se busca fortalecer os vínculos com entidades parceiras. Por exemplo, os 3 centros de formação teológica conveniados com a ISLB. Faculdades EST, FATEV, Faculdade de Teologia em Curitiba. A expectativa é que os bacharéis em teologia, egressos dos 3 centros de formação, recebam uma formação teológica consistente e que estejam preparados para a atuação ministerial na igreja, tendo por base as competências requeridas para o ministério com ordenação. A articulação com outros parceiros também expande e fortalece a ação missionária da igreja, a interação com a rede sinodal e o Conselho de Educação da ISLB. A educação cristã na ISLB tem por objetivo o CONEC, Conselho Nacional de Educação Cristã, que foi constituído em 2015,
tem por objetivo assessorar a direção da Igreja na identificação de lacunas e potencialidades na área da educação cristã, propor estratégias e encaminhar as demandas apresentadas. Quanto aos espaços de formação e capacitação constituem um importante eixo para a ação missionária na ISLB. Lideranças comunitárias, com seminários de comunidades criativas, estudantes de teologia através do programa de acompanhamento a estudantes. Através dos seminários comunidades criativas, lideranças envolvidas no trabalho com crianças, adolescentes e jovens na ISLB são motivadas e capacitadas para a tarefa de educar na fé cristã. Isso, deveriam ir aparecendo fotos, elas vão. Além dos seminários comunidades criativas, seminário de capacitação para o ensino confirmatório e curso de extensão em bibliodrama são propostas de formação e capacitação coordenadas pela Secretaria de Formação. Provavelmente eu fiquei pressionando mais. Essa citação bonita sobre o material compartilha também está no relatório. Pude me familiarizar com o novo material do ensino confirmatório. Aprendi várias dinâmicas e maneiras de torná-lo mais atrativo aos confirmandos e às confirmandas. No programa de acompanhamento a estudantes, faz parte os retiros, a orientação para o desenvolvimento pessoal e a oferta de mentoria espiritual aos estudantes. Um estudante relatou após o retiro de 2015, esses encontros estão sendo uma experiência fantástica. Temos que construir essas pontes de experiência e de conhecimento. As atividades têm uma boa acolhida por parte dos estudantes e, com isso, se evidencia a disposição dos mesmos em refletir sobre o seu desenvolvimento em sintonia com as expectativas da Igreja quanto à sua futura atuação ministerial. O programa tem o desafio de acompanhar sem criar dependência, pois é importante que cada estudante desenvolva a autonomia, a autocrítica e a segurança, mesmo após a conclusão do ciclo de acompanhamento. Na parte da mentoria espiritual, trata-se de acompanhamento a estudantes por ministros e ministras que atuam no entorno do Centro de Formação Teológica e têm por objetivo auxiliar no crescimento pessoal e no amadurecimento espiritual de cada estudante. Da mesma forma, também na área da formação, há o objetivo da produção, onde se
São produzidos materiais didáticos e periódicos e outros materiais. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar e estimular possibilidades à criança para a sua própria construção. Com base nessa prerrogativa, a cada edição da revista O Amigo das Crianças é elaborada uma proposta metodológica para subsidiar o trabalho com crianças. Assim como a Novo Olhar encerrou, com frequência nós na sede da Igreja falamos, tá, e o Amigo das Crianças a gente vai continuar mantendo ou não? Por que será? O que falta para que essa proposta não seja abraçada pelas comunidades que realizam trabalho com crianças no culto infantil? Na dimensão de gestão, da mesma forma, a Secretaria de Formação faz a gestão do Programa de Acompanhamento a Estudantes. Para isso foi desenvolvido um aplicativo do programa. Temos um novo sistema de gestão dos fundos. E também a decisão do auxílio gratuidade que foi organizada esse ano. No sistema, fazemos um uso importante do portal Luteranos na ISLB com os aplicativos onde cada estudante tem uma ficha cadastral, tem prazos para inserir e alimentar, e recebe retornos dentro do prazo. A Secretaria da Habilitação ao Ministério tem como objetivo habilitar candidatos e candidatas para o ingresso no Ministério com ordenação na ISLB. Integrada na Secretaria-Geral, a tarefa específica que lhe cabe é realizada em parceria com sínodos, paróquias e ou comunidades da ISLB. Tem ações de articulação, articular os campos para o período prático de habilitação ao Ministério, campos para envio, os campos para o período prático, a Secretaria articula junto com pastoras e pastores sinodais, de forma a viabilizar o período prático junto às comunidades da ISLB. Então, como em toda a caminhada, é importante a parceria, o diálogo, o contato. Nós temos um programa e um compromisso conjunto. Assim também os campos para envio, um ministro recém-habilitado, eles são resultados desse conjunto de comunidade, sínodo e secretaria do Ministério com ordenação e Secretaria da Habilitação. O contato com pastoras e pastores sinodais é essencial para conhecer as necessidades da comunidade envolvida, buscando atender da melhor forma possível as necessidades do local. Da importância do diálogo com os centros de formação, ressaltamos a definição, todo o trabalho feito por um GT, da definição das competências que sejam contempladas na formação acadêmica dos estudantes que aspiram ao ministério ordenado na Igreja. E isso tem sido dialogado continuamente e será feito novamente com os centros de formação.
essa necessidade de qualificar a formação e o desempenho acadêmico dos bacharéis de teologia com vistas a se obter melhores resultados, sobretudo no período prático de habilitação ao ministério. Na área de capacitação de instâncias que acompanham e avaliam, acontecem os seminários para mentores e mentoras e os seminários com candidatos e candidatas. A tarefa da mentoria requer amor e cuidado para oportunizar desenvolvimento, tomar conhecimento dos perfis e o destaque ao plano de desenvolvimento tendem à qualificação do período prático. O período prático é importante para o desenvolvimento da igreja. Senti-me cuidado, muito proveitoso para o exercício de mentoria e ministério. Que a Secretaria-Geral continue a nos desafiar para a formação, para que possamos orientar com maior segurança os PHMistas. Oi? 10 minutos? Nas ações de gestão do período prático, organizar todos os processos e fazer todos os encaminhamentos. A revisão da metodologia da avaliação do sistema eletrônico que foi construído e a validação dessa metodologia de avaliação que está em pleno exercício. Existe inscrição online para o exame de admissão, formulários eletrônicos para avaliação e a banca tem acesso aos dados. Na área da produção da Secretaria da Habilitação, eu vou apontar aqui na página 133 e 134 do relatório, estão por extenso publicadas as competências que nós temos mencionado, que eu tenho mencionado por diversas vezes. Porque já durante o período do programa de acompanhamento a estudantes, elas são importantes, no diálogo com o centro de formação, elas são estudantes, e durante todo o período prático, elas são importantes. Todo esse investimento da igreja no período prático deverá, e esperamos que assim seja, repercutir favoravelmente na Secretaria do Ministério com Ordenação como um todo, e assim a igreja terá ministros e ministras que apresentem maior capacidade de autocrítica e autopercepção, autonomia com responsabilidade e comprometimento, compreensão da avaliação como um recurso de ajuda para um desenvolvimento consciente e contínuo, capacidade de lidar com transparência, tanto na sua conduta, como na relação com outros e outras e a própria igreja. A Secretaria do Ministério com Ordenação zela pela vida ministerial dos ministros e ministras, através do manter os registros atualizados, prestar orientação sobre documentos normativos e regulamentações dos assuntos da Secretaria, acompanhar os ministros e as ministras, promover seminários e cursos de atualização e implementar
esta prioridade de cuidado. A ISLB tem 1.237 ministras e ministros ordenados em seu quadro, 67 do Ministério Catequético, 45 do Ministério Missionário, 138 do Ministério Diaconal e 987 do Ministério Pastoral. O programa de acompanhamento a ministros e ministras também quer reunir os ministros e as ministras da ISLB para apoiá-los, consolá-los, orientá-los e animá-los, a fim de fortalecê-los para a missão de Deus. O programa tem suas ações voltadas para 5 grandes áreas: ordenação, compromisso e ética ministerial, formação contínua, políticas, comunhão e suporte documental. Também nessa área há um organograma que identifica como os objetivos são implementados na prática nas diferentes áreas do programa de acompanhamento a ministros e ministras. As ações estão identificadas por cor: articulação, capacitação, gestão, produção. Há um destaque de um projeto novo, que é a realização de seminários. Seminário, o que é necessário para o Ministério na ISLB, para o exercício do Ministério com alegria e em boas condições. Seminário do estágio probatório. Ministros e ministras que estão no 3º ano de atuação são convidados pelo programa para participar do Seminário do estágio probatório. O objetivo é propiciar espaço de reflexão sobre as experiências vividas e analisá-las com base teórica, com vistas a ampliar o seu entendimento, facilitar o manejo de situações difíceis e, desta forma, fomentar o crescimento pessoal. Políticas, as quais a Secretaria do Ministério com Ordenação acompanha e coordena. Foi definida a nova metodologia de avaliação de campos de atividade ministerial e está em implementação nos sínodos. E a outra área de políticas é toda a área da seguridade ministerial, que vem passando por concílios. O 27º Concílio da Igreja aprovou um conjunto de medidas que constituem a política de seguridade para ministros e ministras da ISLB, formada por plano de saúde contratado junto à AMA, o Fundo de Reserva para Emergências e a Reserva Ministerial. Na área de cuidado sob comunhão, acontecem os seminários de preparação para a aposentadoria, que visam auxiliar ministros e ministras no planejamento e na preparação para essa nova fase na sua vida, de forma que tragam novas e belas perspectivas. Muitas vezes a aposentadoria é a realização de um sonho, mas é preciso preparar-se adequadamente para não ter surpresas desagradáveis. E existem seminários para após a aposentadoria, quando ministros e ministras eméritos já se encontram regularmente e o secretário da secretaria participa, visando valorizar os ministros e ministras aposentados e ouvir seus pedidos e sugestões. A percepção é de que é necessário avançar no apoio ao grupo. Além da Secretaria do Ministério, há outros setores na sede que promovem o acompanhamento a ministros e ministras. Por isso, essa interação entre formação, habilitação, ministério com ordenação. E existe cooperação e articulação entre essas áreas.
Eu realmente tenho dificuldade em não saber que o slide está passando, porque... Vamos lá. Nós queremos dar um destaque para os seminários e celebrações de jubileu de ordenação. Essa celebração é uma forma da igreja expressar o seu reconhecimento a ministros e ministras pelo tempo de dedicação ao ministério. E também é um espaço para oferecer subsídios que renovem a motivação para a sua continuidade. Na minha conta, eu estou no slide 109. Curso de capacitação qualificada de líderes destinado a pastores e pastoras sinodais e pastoras vice-sinodais. Em todo o conjunto de acompanhamento a pastoras e pastores sinodais. São eles, no sínodos, eles e elas responsáveis pelo acompanhamento das ministras, mas por sua vez eles também precisam de um ouvido, de um lugar de escuta, de cuidado e de acompanhamento. Esse curso estimula o autoconhecimento, o planejamento e a organização pessoal e profissional, o exercício da liderança e o trabalho em equipe. O curso também visa capacitar lideranças na mediação e resolução de conflitos e a desenvolver maior eficiência no exercício de sua função. Foi decidido em concílio e vocês receberam toda a questão da responsabilidade da secretaria, foi publicado o novo EMO e estão em desenvolvimento os formulários, também via Portal Luteranos, para fazer todos os processos. Cada encaminhamento poderá ser feito via Portal Luteranos através de um aplicativo online. Esse aqui, se ele fluísse, é a ideia de mostrar o fluxo de um processo na Secretaria do Ministério, que é o conhecido publicação de vaga, eleição e transferência de um ministro ou de uma ministra. Esses são os passos que o campo, o sínodo, o ministro, a Secretaria-Geral precisam dar para concluir o processo com sucesso. Os destaques dessa área: capacitação, suporte aos pastores e pastoras sinodais, qualificação do relacionamento, atendimento de solicitações sendo feito com presteza. Na área da ação missionária, a ação missionária é articulada na Secretaria-Geral por um grupo de trabalho, secretário de missão, ação comunitária, adjunto para missão e diaconia, e coordenadora do núcleo de projetos e coordenador de diaconia e diaconia e inclusão. Esse grupo se organizou na forma de prioridades. Primeira prioridade visa articular e promover a reflexão sobre a missão e ação missionária. Os principais resultados alcançados na articulação da ação missionária nesse período, mencionar a produção de subsídios e as contribuições dos diferentes processos de reflexão e gestão para o tema da missão, todo o processo de preparação para esse concílio. A expectativa é que essas diferentes contribuições resultem em novos impulsos para a missão da ISLB. Não está funcionando. Na sustentabilidade da ação missionária, que é a segunda prioridade, nós
ressaltamos a campanha Vai e Vem, que em 2016 visa ampliar a reflexão e a mobilização para além da arrecadação financeira. Essas são, com isso eu consegui encurtar, as prioridades, então. Articulação da missão, sustentabilidade, onde eu estou falando da Vai e Vem, projetos missionários, missão global, fundo de solidariedade aos campos, planejamento missionário e estatísticas. Pode dar Enter lá, agora não sei quantos vão passar. Um dos objetivos da atual gestão em relação aos projetos missionários é promover a qualificação de suas ações através do planejamento estratégico. O planejamento estratégico está em todos os endereços de todas as instâncias. Realizar planejamento estratégico alinhado com o PAMI. Outro desafio é qualificar as diversas iniciativas que hoje recebem o nome de projeto missionário, definir critérios para avaliar os projetos missionários e dar os passos necessários para superar o modelo de manutenção para o modelo de missão. Na área da missão global, a ISLB mantém relações de parceria e cabe à Secretaria de Missão manter a interlocução com igrejas e agências missionárias do exterior, com vistas à promoção dessas parcerias. Um dos objetivos é o estreitamento das relações de cooperação com igrejas irmãs, tanto da África como da América Latina. O protagonismo ecumênico da ISLB levou a ter maior participação e reconhecimento na comunhão de igrejas luteranas. Do Fundo de Solidariedade aos Campos de Atividade Ministerial, mencionar que é composto de 2% do orçamento ordinário da igreja e que necessita discutir a continuidade e a compreensão de campos que necessitam recursos do Fundo de Solidariedade. Planejamento, nós temos um tempo no programa e também temos uma Câmara de Missão que vai aprofundar o assunto. As comunidades da ISLB ocupam uma posição estratégica na implementação dos objetivos da ISLB. Sendo assim, demandam uma atenção especial para a elaboração de seus planos missionários. Por isso, o planejamento das ações de missão no âmbito local tem grande importância. Estatísticas, a Secretaria-Geral buscou qualificar o processo de coleta dos dados. Os dados consolidados e analisados foram compartilhados e divulgados de volta para os sínodos. Como parte de sua tarefa, em 2015, a Secretaria-Geral também capacitou as secretárias e os secretários dos sínodos para usar o novo sistema eletrônico de coleta de dados. A ISLB está num processo de análise da sua caminhada como igreja e os diferentes processos de avaliação e de monitoramento precisam estar conectados. As estatísticas apontam uma presença acanhada em contextos metropolitanos, cidades grandes.
A SLB tem maior número de comunidades em cidades de até 50 mil habitantes, considerando a média entre 100 e 500 membros por comunidade. Atualmente avançamos no crescimento do envolvimento das lideranças, no acompanhamento aos processos de decisão, inclusive com maior participação das mulheres. E destaca-se o percentual de 92% de respostas aos dados estatísticos, bem como o esforço e dedicação dos sínodos na coleta e repasse dos dados. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Somos 666.309 membros. Há números que geram reflexão e preocupação. É tarefa que nós estamos olhando aqui com muito carinho. Núcleo de projetos. Também ganhou um sistema. Núcleo de produção e assessoria vinculado à presidência, integrado na Secretaria-Geral, na sede. Acho que está terminando, mas mesmo assim não vai. Toda a questão da qualificação funcional. O curso que foi feito em parceria com o Instituto de Sustentabilidade, EAD. O curso de qualificação funcional em liderança comunitária sustentável. Dos retornos obtidos, vale destacar que o módulo 5, Gestão Estratégica para uma Igreja Sustentável, teve maior incidência e o tema Sustentabilidade e Espiritualidade teve maior destaque. Permanece que o desafio de dar continuidade à oferta de formação para lideranças comunitárias, visando os processos de gestão, qualificação dos processos de gestão, em prol da missão de Deus. Essa parte é do nosso planejamento enquanto equipe interna na casa, em conjunto com a presidência, nós fizemos um encontro de 2 dias, onde nós passamos todas as áreas, toda a dinâmica da casa, procurando clarear, alinhar, otimizar, trabalhar com foco e intencionalidade. Nós temos, a foto é a mesma porque nós somos os mesmos. Temos uma área de recursos humanos na casa, que nós estamos implementando, no sentido de qualificar o acompanhamento à equipe interna da sede, investindo numa gestão de RH. Toda a área da gestão financeira, contábil, fiscal e patrimonial é realizada diretamente pelo Departamento Financeiro, que atua de forma integrada e em sintonia com as secretarias, coordenações e setores e com base no planejamento participativo continuado. É importante destacar que a sede da SLB está pronta para atender as demandas e obrigações da Receita Federal do Brasil, em consonância com as novas regras do SPED, ou seja, prover as informações da contabilidade em formato digital às instâncias públicas federais, as quais antes eram disponibilizadas em formato impresso. A Secretaria-Geral cuida toda a questão dos documentos normativos. Uma questão
sistema. Documentos normativos são um instrumento importante para a unidade da igreja. E nós temos uma pendência, que é a revisão do documento Doutrina e Ordem da ESLB, o qual precisa ser retomado em 2017 para ser trabalhado com uma outra proposta e vir para o concílio em 2008. Com isso, eu já antecipo que nós, durante 2017, vamos trabalhar em normas de novo e que em 2018 nós teremos documento Doutrina e Ordem. Se abrir a foto São as atribuições que cabem à Secretaria-Geral no suporte que nós fazemos regularmente para cumprir o que está disposto no regimento interno. Procurando qualificar o espaço interno da casa. Se alguém conhecia o espaço do cafezinho, agora chama-se Espaço Conviver, um lugar mais aconchegante, com cor, para que o pessoal também possa, durante o almoço, ter um lugar para descanso, para passar um tempo. Nós temos avanços significativos no encaminhamento de documentação completa por parte de todos. Muito obrigada por isso. Continua presente o desafio de qualificar pessoas para o exercício da sua função e espera-se que o programa de qualificação funcional ganhe corpo e contribua com intencionalidade para o aprimoramento da gestão administrativa nas instâncias da igreja. Trabalhar em equipe é ser parte de um todo, é ser parte fundamental de um corpo, mas sabendo que sem corpo essa parte de nada serve. Como equipe da Secretaria-Geral, nós unimos as nossas forças com todas as pessoas que compartilham a mesma fé, o mesmo cuidado e os mesmos valores institucionais, em todas as instâncias que formam o corpo ISLB. Nós queremos que vocês, membros da ISLB, saibam que cada dia é uma nova chance de aprender mais, de se importar mais, de cuidar melhor, de realizar mais do que pensávamos ser possível. Se resultados estão sendo alcançados, vocês têm participado ativamente dessas conquistas. Reconhecemos e agradecemos o inestimável e importante apoio, o amor e o engajamento das comunidades na caminhada em busca da realização da visão que nós assumimos no PAMI. Ser reconhecida como igreja de comunidades atrativas, inclusivas e missionárias, que atuam em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, destacando-se pelo testemunho do amor de Deus, pelo serviço em favor da dignidade humana e pelo respeito à criação. Muito obrigada.